Buenas tardes meus amigos, queridos torcedores do Grêmio. Aqui quem fala é Alan Uruguaio, Alma Castelhana 21, para nós conversar de nosso Grêmio, para nós conversar de futebol em geral. O Grêmio ontem enfrentou na Arena o São José pela Supercopa Gaúcha. Supercopa Gaúcha que enfrenta o ganhador do Gauchão de 2024 e o vencedor da Copinha dos times do interior, que foi o São José. Então, gente, um jogo que poderia ser jogado com time reserva, mas não. O Grêmio foi com time titular, como eu já tinha falado que eu faria. O Grêmio entra com time titular e muito provavelmente nós veremos esse time atuar mais vezes, tá? Com alguma que outra mudança. Mas eu me agradei bastante de muitas coisas que aconteceram, né? O Grêmio mudou a cara, o Grêmio jogou com intensidade, o Grêmio marcou pressão, os jogadores com vontade e o Grêmio venceu 2-0 o São José e se tornou campeão, pentacampeão da Supercopa Gaúcha. Agora vamos ao time. O time que entrou jogando com Thiago Volpi, Gustavo Martins pela direita, apesar do Igor Serrote já estar pronto, o Gustavo Martins saiu jogando. O Shemerson e o Wagner Leonardo na zaga, porque o Kahneman do último momento não foi para o jogo. E o Lucas Esteves jogando pela esquerda. E no meio campo a estreia como titular do Alex Santana. O Alex Santana que vamos analisar daqui a pouquinho, jogando do lado do Dodge e Cristaldo um pouco mais na frente. E o Grêmio jogou com dois pontas bem abertos, o Alisson Edward pela direita, o Amusso pela esquerda, o Amusso sendo entrando no lugar do Kike Oliveira, que por problemas que em casa se machucou com uma água térmica, uma água quente, não vai poder jogar por uns 10 dias, não vai poder treinar nem nada, e o Amusso foi titular. E ele, Arezo, Matias Arezo, ganhou a titularidade por o Brad White estar com um desconforto no tornozelo ainda. O Arezo teve a oportunidade que tanto pediu e também vamos falar disso. Então, gente, na lateral direita, o Gustavo Martins ele não tem o cacuete que tem o lateral de cruzar bolas na área. O Gustavo Martins tem força, tem velocidade, tem drible, mas na hora de chegar no fundo da linha e cruzar, ele não consegue fazer essa função. Então por isso aí eu acho que o Grêmio precisa de um lateral direito. O Igor Serrote é um moleque que tem força demais, alguém tem que tentar controlar o ímpeto dele. Apesar dele ter se machucado e dele ter feito uma cirurgia no punho e dele ter ficado um tempo de fora, ontem ele entrou afobado de novo. Ele vai com muita sede ao pote, ele não tem aquela experteza, aquela manha de um jogador mais veterano, e ele entra com muita dedicação até demais, se afoba demais. Mas o Shemerson não cometeu grandes erros, não comprometeu, até porque o Sequinha também não chegou muito, não chegou praticamente nada, não comprometeu em nada o Grêmio. E aí o Wagner Leonardo, o que nós estamos acostumados, e o Lucas Esteves também. Para um reserva serve, mas só reserva e mais nada do que isso. Alex Santana me surpreendeu. Confesso para vocês que não me lembrava muito do Alex Santana, e ele tem um bom porte físico, tem altura, Eu acho que ele tem boa saída de bola, ele tem um manejo bom da bola e pode ajudar sim o Grêmio muito, se for o mesmo Alex Santana que jogou ontem. Primeiro jogo, a gente quer mostrar serviço, a gente quer agradar o torcedor, se dedica a full tudo, e acho que pode dar um bom jogador sim. Conhece o Mano Menezes, conhece o Filipão também, então eu acho que ele vai ser titular indiscutível do Grêmio, tá? Até pelo Mano Menezes e pelo Filipão terem pedido o Alex Santana. Dodge sendo Dodge, um cara lutador, um cara batalhador, um cara guerreiro, um cara que não desiste nunca, não cansa jamais. Ontem deu um baita de um passe para o primeiro gol do Alisson, enfia uma bola na área, show de bola, parecia um 10, parecia um maestro pifador. Então o Dodge sendo o Dodge, nota 7, sempre, 6,5, 7, sempre, todo jogo é a mesma nota. Você não vai ver um jogo do Dodge nota 10, como tu não vai ver um jogo do Dodge nota 2, isso é nítido e certo. O Cristaldo começou bem, aí depois foi se apagando um pouco, não tem aquela intensidade, mas o Cristaldo é titular. O Monsalve quando entra, não entra bem, o Monsalve não está nem perto de ser aquele jogador que nós
vimos os 3, 4 primeiros jogos e que todo mundo pedia de titular. Então o Monsalve está muito longe de poder tirar a titularidade do Cristaldo. Não é esse cara que vai tirar. Aí pela ponta direita o Alisson Edward, um baita jogador, um baita moleque. Esse moleque não vai durar muito tempo no Grêmio. O Grêmio rapidamente vai fazer dinheiro com ele. É diferenciado, é um jogador de muita velocidade. Levanta a cabeça, ergue a cabeça, acha os companheiros nos lugares certos. Então é um jogador diferenciado e vai dar muitas alegrias para o Grêmio, eu acho. Pela ponta esquerda, o Amusso jogou um bom jogo, fez um bom jogo, participativo, querendo, se movimentando. Achei o preparo físico dele muito bom. Aliás, de todo o time, achei o preparo físico muito legal, muito bom. Todo mundo correndo, todo mundo se doando. E o Amusso faz o segundo gol também. Ele sai da ponta esquerda e vem para o meio, saindo da marcação na área. E o Alisson cruza para trás, em uma jogada de velocidade. Cruza para trás e o Amusso define bem. E aí mata o jogo, 2-0 para o Grêmio. O Grêmio pode fazer mais um gol num pênalti que sofreu o Arezzo. O Cristaldo não converteu, errou, e isso é algo que me preocupa. O Grêmio não tem batedor de pênalti, não tem um cara que faça os pênaltis. Aliás, tem o Thiago Volpi, e não interessa se é o goleiro, se ele é ele poderia perfeitamente ser o batedor de pênalti, porque ele não tem errado o pênalti jogando pelo Grêmio. Às vezes que ele foi para as definições de pênalti e bateu, fez um gol. Então poderia perfeitamente ser o batedor oficial de pênalti do Grêmio. Não tem essa frescura de qualquer, tem que ser jogador de campo ou o que for. O Arezzo, confesso para vocês que eu não consigo achar o Arezzo um baita de um centroavante. Parece como que ele não tem vontade, sabe? Parece como que ele não está querendo. Ele não está querendo mais jogar no Grêmio, ele não quer mais ficar no Grêmio. Essa que dá a sensação. Ontem teve uma chance de fazer gol, a bola chegou nele e ele foi chutar de chapa quando era para ter enfiado o peito do pé. Ele foi tentar chapar a bola e só ele praticamente de frente com o gol e errou. Então ele tem as oportunidades, mas não consegue converter em gol, ele não consegue fazer jogadas que vai para dentro. Ontem sofreu pênalti, um pênalti meio duvidoso, mas não consigo enxergar no Arezzo um centroavante que você, se não tem o Brathi White, você tenha um centroavante à altura ou parecido do Brathi White. E olha que o Brathi White não é aquela maravilha toda. Eu particularmente acho que quem está merecendo oportunidade no time titular do Grêmio é o Jardiel. Eu daria 4, 5 jogos para o Jardiel entrar, para ir entrando, ir jogando, botando confiança no moleque, e eu acho que pode dar muito certo e muitas alegrias para o Grêmio. Mas isso aí foi o Grêmio ontem. Agora o Grêmio joga contra o Cruzeiro pelo Brasileirão, um jogo difícil, um jogo complicado. Cruzeiro no topo da tabela, lá em cima, o Grêmio no meio da tabela, precisando vencer, e vamos ver como que os times do Brasileirão vêm para essa segunda fase do Brasileirão depois do Super Mundial. Então Grêmio viaja para Minas Gerais, enfrenta o Cruzeiro, e aí começa o segundo semestre do ano, que vai ser muito pesado, que vai ser de muitos jogos, e tomara o Grêmio consiga bons resultados e as coisas melhorem. Um abraço para todos, eu sou Alan Uruguaio, daqui a pouquinho estou no Virando o Jogo, no canal 524, então assiste lá, Virando o Jogo, com o Barbosa, o Maurício Borba. Vamos conversar de futebol e estaremos juntos. Um abraço para todos, se cuida.